Tem nome surgindo aí, Caio Leão? Tem, né? O Bahia encaminhou a contratação do Bruno Rodrigues, jogador que disputou o Campeonato Brasileiro da Série A pelo Cruzeiro, um jogador que fez 8 gols, um jogador que é muito agrada o interessante, nome? me agrada muito, é um jogador tecnicamente acima da média, é um cara que pode jogar como um homem de referência, pode jogar também como um ponta, acho que ele foi muito bem utilizado pelo técnico Pepa, né, que acabou sendo demitido depois que o Cruzeiro teve uma queda muito grande no meio da competição, e pensando no que Rogério implementou nesse fim de Campeonato Brasileiro da Série A, você tem um jogador que tem capacidade de movimentação, chama a responsabilidade, tem um chute de média e longa distância muito bom. Acho que ele encaixaria muito bem, principalmente com o Cauli, com o Biel, que são jogadores que têm capacidade de tabela, capacidade de gerar jogo para o Bahia. E foi uma função ali que o Bahia, quando teve centroavantes, é o grande calo do torcedor, o torcedor sempre reclama da questão do centroavante, o Bahia tinha jogadores que eram mais de referência na área. Não tinha esse jogador com o Bruno Rodrigues com maior capacidade de ser móvel para justamente implementar um jogo que foi muito assertivo quando o Bahia jogou contra o Corinthians. Apesar de não ter um centroavante, tinha naquela ocasião o Tassiano, que foi muito bem, e ali o Bahia aplicou uma goleada sonora de 5-1. Com certeza, Caio. Eu acho que o Bruno Rodrigues, ele tem bons números pelo Cruzeiro, principalmente no segundo turno, né? Ele deu uma acendida no ataque do Cruzeiro, que é uma das principais reclamações do torcedor cruzeirense. Ajudou o Cruzeiro a escapar do rebaixamento com algumas rodadas de antecedência. E agora, a gente vê os concorrentes para o Bruno Rodrigues. Grêmio, Fluminense, né, entre outras equipes, todas de Série A do Campeonato Brasileiro. Será que o jogador não está com o nome bem cotado no mercado? Com certeza. Então, acho que eu acerto o Bahia na contratação do atleta para dar uma reforçada no ataque. Um dos problemas foi essa questão do atacante centralizado, que o Grupo City não contratou na segunda janela, manteve, bancou o Everaldo. E, ok, apesar do ataque do Bahia ser um dos mais positivos da parte de baixo da tabela, o que deixou a desejar foi a defesa, mas as reclamações com relação ao Everaldo foram, assim, sucessivas. O Mingote sequer conseguiu ser titular. O Rogério Ceni preferiu fazer o Tassiano de falso 9 do que colocar o Mingote. Então, só por aí a gente já via que tinham muitos problemas no setor ofensivo do Bahia. Então, acho que acerta. Não, assim, perfeito o que você está falando. E quando eu vejo a contratação de Mingote, e é uma opinião meio impopular, mas não estou ligando para isso, a questão é a seguinte, assim, o Mingote ele foi contratado para ser um jogador de 23 anos, para ser um jogador sub-23. Quando você monta os atletas que vão disputar a posição, você tem um que automaticamente será o titular, você tem um reserva também que é mais experiente e você tem esse terceiro reserva. Para quê? Para que Mingote conseguisse evoluir. Vários momentos, Mingote foi o cara que tinha que ser a referência no ataque do Bahia. E nem sempre vai acontecer isso. Estou dizendo que Mingote é um excelente jogador. Estou dizendo que Mingote era o cara que era super... tinha muita capacidade técnica, melhor dizendo. Não estou falando isso. Mas para um jogador evoluir é necessário também um ambiente melhor. E o Bahia errou demais. Contratou boas peças? Contratou. Mas se a gente for lembrar, por exemplo, das peças contratadas, Vitor Hugo, todo mundo acreditou que Vitor Hugo seria o grande zagueiro. Não conseguiu desempenhar, não só pela parte técnica, por um sistema defensivo desorganizado e também pelas questões pessoais. Se a gente for imaginar, em todos os jogadores que chegaram, quem foi que realmente terminou um ano em alta? Rezende terminou um ano em alta. E muitos disseram, Rezende não vai conseguir jogar a Série A. Quem também terminou muito bem? O Acevedo. Acevedo chegou, já demonstrou que era muito bom, foi melhorando. E o Cauli. Foram todas as contratações do scout do City. Então, em muitos momentos, a gente olha para a contratação, acredita que ele vai resolver, mas a temporada tem coisas que acontecem e que, em muitos momentos, você não está preparado ali e que acaba fazendo com que rendimentos de alguns jogadores vão pelo ralo. Então, vai ser muito importante esse início de temporada. Bruno Rodrigues me agrada e muito.